Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de matemática, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação. Potência e raiz, tá, pessoal? Então vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre potência, tá, pessoal? Então, ó, vamos olhar aqui pro slide. Sempre que a gente tem uma potência, o que seria essa potência? É um número elevado a 8. Então, observem, a gente tem o 5 elevado a 3, tá? O 5, ele é a base e o 3, ele vai ser o nosso expoente. O resultado disso vai ser a nossa potência, tá, pessoal? E o que acontece? A gente vai multiplicar a base pelo número de vezes que está indicando o expoente. Então, no caso, a gente tem o quê? 5 elevado a 3. Então, quer dizer que a gente vai multiplicar o 5 3 vezes. Então, ficaria como? Ó, 5 vezes 5 vezes 5, né? Então, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá? Então, esse 125 é a nossa potência, tá, pessoal? O que acontece? É muito comum a gente observar esse tipo de erro, tá? A pessoa chegar e fazer 5 vezes 3, 15, e dizer que essa é a potência, esse é o resultado. Não é, tá, pessoal? É só você pegar a base e multiplicar pelo número de vezes do expoente, tá? Vamos ver alguns exemplos, tá? Ó, 2 elevado a 2, tá? Ou 2 ao quadrado, tá, pessoal? O que seria esse 2 elevado a 2 ou 2 ao quadrado? É só multiplicar 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, tá? Outro exemplo. 3, sempre mudando essas canetas, né? 3 elevado a 3. É só multiplicar o 3 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, tá, pessoal? Vocês também podem fazer aqui pela calculadora do celular de vocês. Deixa eu só abaixar aqui o brilho do celular para eu mostrar a vocês como é que faz na calculadora, tá? Ó, aqui é a calculadora do seu celular. Se você quiser fazer 5 elevado a 3, primeiro você digita o 5, aí no meu celular, ele é Motorola, é só dar uma puxadinha aqui, mas no celular de vocês, ou vocês viram ele assim, tá? Ou já vai aparecer aqui os símbolos. O símbolo da potência é um chapeuzinho, tá? Ele tá aqui embaixo do símbolo da raiz. É só a gente clicar nesse chapeuzinho, e a gente quer fazer quanto? 5 elevado a 3, tá? E aí a gente digita o 3 e já vai aparecer o resultado da nossa conta, tá, pessoal? Vou fazer aqui então, ó, 2, aí eu vou 2 elevado a 8. Eu puxo, procuro o chapeuzinho que tá embaixo da raiz, tá vendo? 2 elevado a 8. Aí eu coloco 8, vai dar quanto? 256, tá, pessoal? A gente faz assim para economizar tempo, porque senão você ia ter que fazer, ó, 5 vezes 5 vezes 5, né? Ou então 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, tá, pessoal? Então, é bem melhor fazer assim na calculadora, não é verdade? E tem algumas observações também importantes sobre a potência. Qualquer número elevado a 1 vai ser igual ao próprio número. Então, ó, 3 elevado a 1 vai ser igual a 3. 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. 1 elevado a 1 vai ser elevado a 1. Vai ser 1, tá? E qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, não vamos confundir. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, é igual ao próprio número. E todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, ó, 1 milhão elevado a 0 vai ser igual a 1. 1 elevado a 0 vai ser igual a 1. 100 milhões elevado a 0 vai ser igual a 1, tá, pessoal? E potência de 10, tá, pessoal? Toda potência de 10 é igual ao número formado pelo 1 e a quantidade de zeros que a gente tem no expoente, tá? Então, potência de 10 é super fácil, tá, pessoal? Se eu tenho 10 elevado a 3, é só eu colocar o 1
e 3 zeros. Se eu tenho 10 elevado a 2, é só eu colocar o 1 e 2 zeros. Se eu tenho 10 elevado a 6, é só colocar o 1 e 6 zeros, tá, pessoal? Então, é bem facinho. Lembrando das nossas regras que a gente viu também. 10 elevado a 1 é igual a 10 e 10 elevado a 0 vai ser igual a 1, tá, pessoal? Então, ó, potência de 10 é super fácil. Se você vê 10 elevado a 7, você sabe que você vai colocar o 1 e 7 zeros para descobrir quem é aquele valor, tá? A gente usa a potência de 10 para escrever números muito grandes, tá? Por exemplo, se você está escrevendo lá, ó, 6.400.000 metros. É um número enorme, mas você pode simplesmente escrever 64 vezes 10 elevado a 5, que é a mesma coisa, porque a gente tem quantos zeros? 5 zeros, tá, pessoal? Mas também existe os números, né, elevado a expoente negativo, tá? Nesse caso, a gente vai usar divisão, tá, pessoal? Então, ó, observe. Se eu tenho, ó, 10 elevado a menos 1, tá? Como é que é isso? É só eu pegar o 1, colocar em cima e o 10 embaixo, tá, pessoal? Se fosse 10 elevado a 1, não ia ser 10? Então, 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10, tá? Se eu tenho 10 elevado a menos 3, tá? Não ia ser 10, não ia ser 1 mais 3 zeros. Aqui é a mesma coisa, só que é uma fração. Então, eu faço 1 sobre 1000. 10 elevado a 3 não ia ser 1000? Então, 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 1000. 10 elevado a menos 2. Se 10 elevado a 2 ia ser 100, 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100. 10 elevado a menos 4, não ia ser 10.000 se fosse 10 elevado a 4? Então, 10 elevado a menos 4 é 1 sobre 10.000, tá, pessoal? E a nossa raiz quadrada, tá, pessoal? A raiz quadrada é o oposto da potência, tá, pessoal? Então, pra gente imaginar qual é a raiz quadrada de um número, a gente tem que lembrar da potência. Então, vamos lá. Se eu quero saber, ó, qual é a raiz de 25? Qual é a raiz quadrada de 25? Para eu saber qual é a raiz quadrada de 25, eu tenho que saber qual é o número que é elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2 vai dar 25. Então, eu penso, ó, 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, tá, pessoal? A mesma coisa com os outros números, ó. Se eu te pergunto qual é a raiz quadrada de 36, aí você tem que ver qual é o número que é elevado a 2, elevado ao quadrado, vai dar 36. Aí você coloca, lembra lá da tabuada todinha na sua cabeça, aí você lembra, ah, é o 6, porque 6 vezes 6 é 36, tá, pessoal? Então, a raiz é o contrário da potência, tá? Mas, professora, se eu não tiver a fim de lembrar tabuada, eu posso usar, né, a minha linda calculadora novamente. Como é que eu faço? Em cima do chapeuzinho, em cima do símbolo da potência, a gente tem o símbolo da raiz, tá? Que é este aqui. Então, se eu quero descobrir qual é a raiz de 49, é só eu escrever 49, depois que eu clicar no símbolo da raiz. Então, a raiz de 49 é 7, tá? Se eu quero saber, então, a raiz de 1000. A raiz de 1000 não tem raiz exata, ó, tá vendo? Vai dar um número bem grande com vírgula. Então, quer dizer que 1000 não tem raiz exata. Mas se eu quero saber a raiz de 144, é 12. Porque 12 vezes 12 é 144. Tá bom, pessoal? Bem fácil, né? Vamos ver alguns exemplos, ó. A raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Por quê? 3 ao quadrado é 9. A gente fez esse exemplo. Aqui tá 14, tá, gente? Mas foi um erro de digitação. Era para ser raiz de 144, que a gente viu aqui que é 12, tá, pessoal? E a mesma coisa vale, tá? Para o contrário. Se eu te pergunto, ó, a área de um quadrado é 144 metros. Qual é a medida do lado? Para saber o lado, é só eu tirar a raiz.
A raiz de 144 é 12, tá? Então, cada lado do meu quadrado vale 12, tá, pessoal? É bem assim que a gente vai resolver as nossas continhas, tá? Lembrando que para a gente descobrir a raiz quadrada, a gente tem que lembrar da potência. Então, temos que saber fazer os dois. Lembra que a potência é só a gente multiplicar o número da base por quantas vezes estiver indicando no expoente, tá? E para fazer a raiz, a gente tem que lembrar qual é o número que, ao quadrado, vai dar aquele número que está dentro do símbolo da raiz, tá? Por exemplo, aqui o 9. Qual é o número que, ao quadrado, ou seja, elevado a 2, dá 9? É o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder, tá, os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!